Ofício 0467-2012, Brotas, 2 de abril de 2012. Assunto: Contas Municipais 2009. Excelentíssimo Senhor Presidente, com nossos cumprimentos e diante da informação que as contas do exercício 2009 serão julgadas nessa data, venho com as devidas vênias manifestar-me no sentido de que as mesmas não estão em condições de receber o veredicto de Vossa Excelência e demais pares, pois se forem votadas conforme pautada, haverá por parte deste egrégio legislativo brotense quebra de princípios constitucionais, ao menos do devido processo legal e da ampla defesa, desde que fui informado do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Câmara Municipal, com eventuais falhas administrativas, por ela apontadas somente em 27 de março de 2012. Portanto, tive apenas 3 dias úteis para elaborar eventuais argumentos de defesa ante o parecer desfavorável emitido pela mesa. Considerando os princípios gerais de direito, verifica-se que a todo o acusado deve ser concedido ao menos 15 dias para a elaboração de respostas processuais. Diante dos fatos, aguardo-se o pronunciamento de Vossa Excelência, atenciosamente, Antônio Prefeito Salla, Prefeito Municipal, Sua Excelência, Sr. Leandro Corrêa, Presidente da Câmara Municipal de Brotas. Não, mas eu preciso necessário fazer a leitura da resposta também. Ofício GP-CMB 159/2012, protocolado hoje, com o número do processo 1314/2012, referente ao ofício 467, responde: Senhor Prefeito, estranhamente recebemos na Câmara Municipal, originário de Vossa Excelência, o expediente supra-referenciado que diz respeito ao julgamento das contas da Administração Municipal relativos a 2009, com votação do parecer exposto pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa. Quero fazer crer Vossa Excelência que deveria dispor de novo prazo para a defesa a partir do comunicado da realização da sessão de julgamento das contas, programada para 2 de abril, conforme expediente protocolado na Prefeitura no dia 27 de março de 2012. Ora, exercendo o mais amplo direito de defesa, o ilustre Prefeito recebeu notificação pelo ofício 59/2012 em 3 de fevereiro, respondida em 17 de fevereiro pelo ofício 248/2012 e pelo ofício 104/2012, e 3 de março respondida no dia 16 de março pelo ofício 408/2012, ocasiões em que foram expostas ao interessado as irregularidades, inclusive novas, para que o mesmo oferecesse sua justificativa de defesa. Há que se frisar que nos termos regimentais não cabe a apresentação de nova defesa em função do parecer conclusivo da Comissão de Finanças e Orçamento, que lhe foi enviado especificamente com o objetivo de subsidiar a defesa oral, que poderá ser pronunciada na sessão de julgamento, conforme detalhado no ofício CMB-GP número 141/2012, recebido por Vossa Excelência em 27 de março de 2012. Portanto, totalmente inconsistente a manifestação contida no ofício referenciado, que se presta única e exclusivamente para tentar conturbar o andamento do julgamento das contas pela Câmara Municipal de Brotas, que com esse ato cumpre integralmente o regramento constitucional, haja vista que é a responsável direta por essa ação na função de fiscalização. Cumprir-se-á, portanto, o regramento estabelecido. Atenciosamente, Leandro Corrêa, Presidente da Câmara Municipal de Brotas, a Sua Excelência, o Sr. Antônio Prefeito Salla, digno Prefeito Municipal de Brotas. Esses foram os últimos procedimentos. Esclarecido, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 001/2012, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas, bem como do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Câmara Municipal de Brotas, justificativo. Apresentamos o projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Brotas referentes ao exercício de 2009, que, após análise da Comissão de Finanças e Orçamentos desta Casa, conclui-se que não houve atendimento aos princípios básicos da administração pública, inscritos no artigo 37 da Constituição Federal. Apesar da observância estrita ao princípio do contraditório e ampla defesa do Prefeito Municipal, que optou por não exercê-lo, dando aso à propositura. Plenário Reprovação Silveira, 27 de março de 2012. Mesa da Câmara Municipal. Leandro Corrêa, Presidente. Modesto Salgado Filho, Vice-Presidente. Fernando José Pessoa, Primeiro Secretário. Mauro Presidente Gordão, Segundo Secretário. Câmara Municipal de Brotas. Projeto de Decreto Legislativo número 01 de 27 de março de 2012.
dispõe sobre a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Brotas relativas ao exercício financeiro de 2009. A mesa da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhes são conferidas por lei, em especial a lei orgânica do município, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo, artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Brotas relativas ao exercício de 2009, nos termos do parecer emitido pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal, contrariando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, objeto do processo TC 0031/026/09. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário da Assembleia Legislativa, 27 de março de 2012. Mesa da Câmara Municipal: Leandro Correia, presidente, Modesto Salgado Filho, vice-presidente, Fernando José de Souza, primeiro secretário, e Mauri Aparecido Florão, segundo secretário. Senhor presidente, gostaria de solicitar que algum dos vereadores me ajudasse na leitura. O senhor poderá fazer a leitura até o momento que o senhor entender, e aí sim solicitarei o vereador que continue a leitura. Muito obrigado, senhor presidente. Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, processo número 0/2012, contas do Executivo do exercício 2009, Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, relator, vereador, senhor Modesto Salgado Filho, membro, vereadora, senhora Maria José Trizão Perto Crossi, em 27 de março de 2012, presidente da Comissão, João Jesus. No seu dever de examinar as contas da administração municipal e emitir parecer pela sua aprovação ou rejeição, a Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Brotas recebeu do presidente da mesa diretora, originário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o processo PC 0031/026/09, relativo às contas da Prefeitura Municipal de Brotas, referentes ao exercício de 2009. Respondendo aos termos do ofício CMP número 059 de 2 de fevereiro de 2012, com o processo administrativo número 481 de 2012, de 3 de fevereiro de 2012, expôs o senhor prefeito o seu entendimento de que, naquele momento, não caberiam explicações, expressando assim sua convicção de que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas seria suficiente para esclarecer os questionamentos sobre suas contas relativos ao exercício de 2009. Nos termos do ordenamento jurídico municipal expresso na lei orgânica do município e do seu regimento interno, a Câmara Municipal de Brotas tem a responsabilidade de julgamento das contas do chefe do Executivo Municipal, relativamente a cada exercício financeiro de seu mandato, sempre com o devido respeito ao direito ao contraditório e ampla defesa do senhor prefeito. Nesse sentido, procedeu a comissão a exame detalhado do relator originário do Tribunal de Contas. Entendeu que não seria possível parecer sem que fossem detalhadas ao prefeito diversas falhas que permaneceram após a apreciação dessa corte e que dependiam de justificativas adequadas para a convicção da comissão de que os atos se ajustavam aos modos da legislação vigente. Para tanto, foi encaminhado ao prefeito municipal recebido por este em 1 de março de 2012 uma notificação explicitando, item por item, os atos que dependiam de esclarecimentos, haja vista que se apresentavam como comprometedores da legitimidade das contas, sob o crivo da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, com prazo de 15 dias para a manifestação do gestor. Entretanto, limitou-se o prefeito municipal a encaminhar à Câmara o ofício número 408/2012, GPPMP, atribuindo à notificação o caráter de parecer quanto, na verdade, a natureza do documento demonstra que o mesmo não é conclusivo, mas simplesmente expositivo das falhas existentes nas contas, para eventual defesa do agente político. Mais uma vez, o senhor prefeito queda inerte e não esclarece absolutamente nada, limitando-se especificamente a tentar descaracterizar o trabalho da comissão, atribuindo suposta intempestividade em seus trabalhos, o que comprova de forma inequívoca que não existem argumentos justificativos para as falhas, as quais permanecem